Olá, meus amigos do canal do professor Paulo Ricardo Soares, à disposição de vocês, mais um pouco de cultura eclesiástica, continuando com mais cultura eclesiástica. Eu gostaria de falar sobre o concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325, da cidade de Nicéia. Atualmente chama-se Iznik, no país da Turquia, em região ali do Estreito de Dardanelos, Estreito de Bósforo. Um concílio de bispos para discutir várias questões, mas duas questões mais nevrálgicas naquele momento no seio da igreja. Sobre a questão da Trindade e sobre também a questão dos textos sagrados. O que seria importante que não fosse perigoso, colocar na Bíblia que não fosse perigoso. Imagina, nós temos que entender que esse concílio de 325, século IV, é o início do cristianismo institucional, inserido dentro da política romana, do Império Romano, desde Cristo, com seus apóstolos e com as suas partidas para a casa do Pai, vamos dizer assim. A igreja é conhecida como igreja primitiva. Eu diria até que foi o período que a igreja mais fiel foi para Jesus Cristo, que realmente morreram muitos pela fé. Eu tenho uma obra, uma coleção de livros, 10 livros, do historiador espanhol Justo González, só não lembro agora a editora, está lá na biblioteca. Acho que desses 10 eu devo ter uns 4, porque ele prestava para os colegas no seminário e não devolviam. Só sobre a história da igreja, dos primeiros cristãos ali do chamado cristianismo primitivo, igreja primitiva. Uma igreja ainda não institucionalizada, porque ela passou a ser institucionalizada a partir de Constantino, no próprio concílio de Nicéia, que já começou a igreja a fazer parte, substituindo aquela religião politeísta de Roma, durante todo o período da história antiga, da Roma antiga, tanto monarquia, república e imperial, que acabou em 476 depois de Cristo, no século V. Mas ali no 325 desse concílio, teve o Constantino, imperador romano, participando. O concílio é uma reunião, eu participei de 14 concílios diocesanos, de reverendos, e o bispo presente, o bispo local, no caso da diocese meridional e a igreja episcopal anglicana, aqui no Rio Grande do Sul. A diocese fica em Porto Alegre, no tempo que eu participava desta igreja. Eu posso dizer para vocês que o concílio para conhecer a igreja mesmo, é só nos concílios. Aí nós veremos quem são as figuras, como são seus comportamentos e as suas atitudes. É ali que nós vemos a cara de quem é, pessoas do bem, do mal, porque são todos humanos. Né? O próprio Cristo foi humano. Que daí a questão. Sobre Jesus Cristo, o bispuário, nós falamos bispuário porque está registrado na literatura, inclusive do Justo González. Mas alguns dizem que ele nem chegou a ser bispo, era padre. Eu digo que ele foi bispo porque esse concílio foi somente bispos que participaram. Somente bispos. E o Papa e ali o imperador romano Constantino. Tanto que foi ali decidido, depois ratificado no concílio de Constantinopla. Foi no concílio de Constantinopla que veio a ratificação que Jesus Cristo é o mesmo
que é Deus. Homous, do latim, significa a mesma substância. Pai, Filho e Espírito Santo. E ratificado no Concílio de Constantinopla mais adiante. No dia 25 de julho, agora temos 25 de julho aqui em São Leopoldo, a festa de imigração alemã. 25 de julho do ano 325, reuniram-se esses bispos para tomar a decisão, porque o bispo Ário chegou a ser preso e excomungado da igreja por não aceitar que Jesus era a mesma substância de Deus. A tese dele era a seguinte: Jesus não pode ser a mesma substância, homose, a mesma substância de Deus, porque Deus sempre existiu, Deus é eterno, Deus não teve começo, não terá fim. E Jesus teve um começo e teve fim. Ele viveu, inclusive, humanamente, ele morreu humanamente. E apenas ele aceitava uma divindade. Jesus é mais divino, inclusive para o Ário, Jesus era mais divino. Deus criou um homem divino, mas não que seja ele. Não que seja Deus, é o Filho de Deus. E essa discussão levou, inclusive, à excomunhão do bispo Ário, que é conhecido como a questão do arianismo, que não vamos confundir com aquela prática do Hitler na Segunda Guerra Mundial, no Terceiro Reich, que ele defendia a raça ariana. A raça ariana não tem nada a ver, porque o Ário, que eu estou falando, é o nome próprio do bispo, é o nome da pessoa dele. Raça ariana é a raça branca que ele defendia. Então, só para ficar bem claro isso, para não haver essa confusão nas nossas cabeças, ok? No caso da cabeça de quem está assistindo, né? Tá bem claro isso para entender que o arianismo de Hitler não tem nada a ver com o nome desse bispo Ário. A outra questão era discutir sobre a literatura. O que pode ser editado, o que pode entrar na Bíblia, porque a Bíblia ainda não está formatada. Não esqueçamos que Jerônimo viveu no século III para o IV, estava formatando, estava traduzindo o hebraico, o aramaico, o grego para o latim, que era a língua falada já nesse período. Estava começando já a língua universal ali do mundo conhecido, o latim. E tinha que saber quais textos que podia ir para a Bíblia, a biblioteca, a formação, né, da Bíblia, o que seria perigoso, o que o povo não poderia saber, porque há tantas coisas que nós não sabemos, tanto que no Museu do Vaticano, no museu lá no Vaticano, é só quem tem carteirinha autorizado e tem todo uma vigiai, né? Tem toda uma vigília em cima de que ele está traduzindo o que está vendo. Tem coisas que, por exemplo, ainda não é liberado para os historiadores. Há sempre uma reivindicação dos historiadores, dos cientistas políticos, dos exegetas, principalmente, mas os exegetas são os mais perigosos, porque querem falar a verdade, porque a igreja sempre esconde. Ela esconde, né? Vamos falar uma coisa que, para fechar o meu tempo. O Novo Testamento é mais paulino do que Cristo, do que cristão. Não existiria o Novo Testamento se não fosse o apóstolo Paulo. É completamente paulino. Da sua mente, da sua boca, da sua mão, com a sua peninha, com a sua canetinha, ela escrevia. Muito, aí bilhetinho, né? Mas teve bilhetinho, por isso que as leituras bíblicas de Paulo é meio paradoxal, às vezes precisa realmente de especialistas. Não é entrar no seminário e fazer teologia aqui. Teologia não vale nada. Absolutamente nada. O que vale é exegese. Se formar em teologia, é apenas um papel. Eu só tenho um papel. Agora, na medida que tu estuda para falar a verdade, sim. Não é só ler e acreditar. Eu acho que o tempo é o suficiente para nós entendermos que este concílio foi uma reunião de todos os bispos. Há concílio diocesano, só de bispos, há concílios diocesanos só de padres, e há conclave, é quando morre um papa,
e tem que fazer uma reunião de todos os cardeais do mundo, no sentido romano, tá? Para eleger o novo Papa. Aí chama-se conclave, é a reunião de cardeais para eleger um cardeal que se tornará Papa. Foi o caso do Leão XIV, que substituiu agora o Papa Francisco, que foi já para a casa do Pai. Abraço, queridos.